Leva a bola pro lado direito, rolou pro Raí, bateu pro gol! Entregou pro Jadson, Luiz José, vai bater, olha o gol! O Júlio César é muito prejudicada, partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Rogério! Fala, nação São Paulina! Mais um podcast do canal Alô Tricolor. Eu sou o Matheus e comigo aqui Gabriel, mais uma vez pro segundo podcast do canal. Isso daí, segue a gente lá no Twitter, os nossos perfis sempre vão estar aí na descrição e também aqui no vídeo. E não se esqueça também do Instagram, né, que a gente tá ficando ativo lá agora, estamos com um bom número de seguidores, então segue lá. Isso aí. Bom, né, mais um podcast pra falar de alguns assuntos, né, aqui pra vocês. Não muito felizes, né? O primeiro não é muito feliz pra gente falar, acho que quase todos não são muito felizes, mas a gente vai começar falando sobre a derrota de ontem do São Paulo pro São Caetano. Mais uma vez, o São Paulo não começando bem essas quartas de finais, né? Na estreia do uruguaio Diego Aguirre, o time perde para o São Caetano e repete os mesmos erros da época do Dorival Júnior, né? Perdeu por 1-0 com gol do Chiquinho, Gabriel. Né, o São Caetano jogou em casa contra o São Paulo, mas não quis e que isso signifique algo pro São Paulo ter jogado tão mal da maneira que jogou, né? Não teve um lance de tão perigo. O São Caetano jogou bem melhor que o São Paulo desde o começo, né? E infelizmente perdemos, né? E muita gente já coloca a culpa no Aguirre, né? O que eu acho que é errado. Eu acho uma injustiça, porque o cara, né, só teve um treino até agora, com o São Paulo, foi na sexta-feira e depois já jogou. E o resultado não ia ser imediato de treinador, né? Não ia, porque entrou um novo técnico, o São Paulo já ia começar ganhando. Ele tá conhecendo ainda os jogadores. E o Jusilei foi muito mal. Muito Ele mal. e o Petro, os dois volantes do São Paulo, não foram nada bem ontem no jogo, né? Realmente não foram mudanças muito boas. E foi o que eu ouvi, não lembro de foi o que eu ouvi, que falaram, né? Poderiam ter deixado o Jardine pelo menos até essas quartas de final. Entendeu? Tipo, o jogo de ontem e o jogo de terça, mais ou menos, porque seria pouco tempo pra Aguirre treinar o time, né? Aí o São Paulo já chegava mais preparado para semifinais, né? O Aguirre pegava uma semana mais ou menos ali que tivesse pra treinar o time. Mas não foi o que aconteceu, né? Ele teve um dia só de treino e ele vai ter só mais um dia também de novo. Porque hoje não tem treino no São Paulo no domingo. Ele deve treinar na segunda e na terça-feira já o jogo. De volta? Na terça-feira já é o jogo de volta. Então Complicado. Ele não tem muito tempo pra treinar o time. Mas acho que o erro dele maior foi ter ali tirado o Marcos Guilherme do time. E talvez o Brenner também ele ter tirado. Ele poderia ter deixado esses dois no time mais rápido, né? Já o que deixou também muita gente com raiva foi já ter escalado o Diego Souza de centroavante, né? O que ninguém tá gostando até agora, ninguém gostou muito do Diego Souza até agora. Isso deixou todo mundo um pouco zangado. Então, mas ele falou isso na coletiva, que ainda ia testar o Diego Souza de 9. Ele disse que via ele como um centroavante. Como um centroavante. Mas ninguém vê, né? Já deu pra ver. O Diego Souza também parece que tava uma preguiça, falando a verdade, de jogar, né? A gente não vê ele querendo buscar muita bola e tal. Tá difícil pro Diego Souza, por enquanto, entrar no time. Por isso eu deixaria o Brenner aí jogando, né? Já que não tem o Trellis, até o Trellis também, né? Não tá nada bem aí. Já a zaga do São Paulo não rendeu nada, nem Como a vem lateral. acontecendo, né? Nem a lateral e muito menos no ataque, né? E ao final da partida também, nenhum jogador do São Paulo quis dar entrevista. O único que falou com... Foi o Valdívia. Foi o Valdívia. O Valdívia, ele disse que no Morumbi o São Paulo vai reverter esse resultado, né? Sim, eu espero. Foi o único que falou. Eu tava ouvindo pela rádio e Rodrigo Caio, que sempre falava com eles, né? Não quis também, passou reto. Né? Então, e no Morumbi, né? O time vai precisar de uma vitória de 2 gols pra tentar se classificar, ou um empate, ou um gol, né? 1-0 pra levar pros pênaltis. Então, 1-0 dá pênalti, lembrando que não tem aquele gol qualificado, tal, gol fora de casa, nada. Só pode ser uma vitória simples de 2-0 pra se classificar. O que não é difícil. Ou 1-0 pra ir pros pênaltis. Mas, como eu disse, não disse, né? Mas o São Caetano, ele de 5 jogos só tomou 1 gol. Então a defesa do São Caetano vem muito bem realmente, mas é no Morumbi, né? O São Paulo é claramente favorito pra passar. Mas é difícil, porque a gente sabe como o time vem, o time às vezes parece que dorme em campo e tal, então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem que entrar ativo, né? O Nenê também falou, ele falou fora de campo, ele disse assim, não podemos nem pensar em não se classificar, né? Não dá pra pensar, pois é verdade. Seria um vexame pro São Paulo já cair nessas quartas de finais. Bom, agora vamos pra outro assunto, que é o Raí, né? O Raí disse aí, né, que agora vai atrás de reforços, né? Depois de ver o time jogando muito mal, concordou que o time foi muito abaixo no jogo contra o São Caetano. E ele disse que
iria atrás de reforços durante a temporada para reforçar o São Paulo. Isso, né? Porque com as chegadas de Nenê, Diego Souza, Trellis, não, podemos dizer que não teve muita diferença, né? Por mais que, Diego Souza e Nenê, nas suas primeiras partidas com a camisa do São Paulo, jogaram bem. Venham dizendo que o problema do São Paulo é técnico, é jogador, mas eu acho que vai algo além disso, né? Realmente. O que já preocupa o São Paulo há anos. É, um problema mais interno, né? A diretoria não se entende, aí passa pra campo que não se entende também. Parece que também, ultimamente, os jogadores não têm mais raça de querer jogar no São Paulo, até por isso veio o Diego Aguirre pra tentar resgatar isso, né? Mas tá difícil as coisas no São Paulo, viu? Já chegou a primeira contratação, que foi o lateral direito lá do São Bento, né? Que vamos ver se vai ajudar alguma coisa, mas por enquanto eu acho que ele é banco pro Militão, né? Por enquanto, ainda a gente não viu nada dele, então ele vai começar no banco, claro. Sim. Mas pode pegar a função, e ele pode jogar nas duas laterais, ele já falou quando ele chegou no São Paulo, né? Pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. Então pode ajudar bastante o São Paulo, mas é um jogador que a gente não conhece muito bem. Mas muita gente diz que foi um dos melhores laterais dessa primeira fase do Campeonato Paulista da fase de grupos. E aí, uma notícia não tão boa, né? A gente vai falar agora sobre seleções, né? Isso. Que envolvem o Rodrigo Caio e o Cueva, da equipe do São Paulo, né? Rodrigo Caio convocado. Parabéns pra ele, né? A gente não esperava tanto. O Rodrigo Caio não vem bem, fez um péssimo jogo lá no Clássico contra o Palmeiras. E foi bem nesse tempo que ele foi convocado, né? Não vem numa temporada tão boa, mas acho que o Tite convocou mais ali pra fazer aquele rodízio e tal, sei lá. E é a última chance dele, né? Ele vai ter que mostrar. Tem jogo contra a Alemanha. E na partida do São Paulo contra o CRB, foi o CRB? Isso, contra o CRB, Rodrigo Caio destruiu. Rodrigo Caio foi excepcional. Mas é isso, ele não tá aparecendo nos jogos grandes, né? Tipo, clássico e tal. Ele tá vacilando um pouco. E o Cueva, né? Cueva, né? E aí que entra agora o problema. Porque o Cueva e Rodrigo Caio vão desfalcar o São Paulo, né? Nos próximos jogos, que são tudo mata-mata, né? E o Cueva, só rapidinho, ele pediu um adiantamento pra entrar na seleção pro São Paulo. Pra se apresentar antes ali, poder ter um tempo a mais ali pra depois quando voltar pro São Paulo. Então a gente vai ver aí como vai ser. Mas vai ser difícil esses dois jogadores. Pois é, porque por mais que às vezes um não jogue o outro, esses dois são essenciais na equipe do São Paulo, pelo menos no momento, né? Que não temos outros jogadores, então fica complicado sem os dois. Mas, para mais notícias felizes, né? Ou não, tem gente que não liga, foram para a seleção muitos jogadores que já passaram por Cotia foram convocados, né? Que foi o Ederson, goleiro do Manchester City, Miranda, o próprio Casemiro, o próprio Rodrigo Caio e também uma novidade que foi o William José. Isso, né? Ninguém esperava ele na seleção, né? Ele vem fazendo um bom campeonato espanhol, mas acho que não é uma média. Muita gente pediu o Luan no lugar dele, eu até acho também, concordo que o Luan deveria ter ido, mas o Tite, a gente sabe como é que é a cabeça dele, né? Meio estranha sempre. Que nem quando a gente discutia do Paulinho e Renato Augusto, né? Mas hoje em dia estão aí sendo titulares. Mas acho que o William José não vai pra Copa, minha opinião, mas vai ter essa chance de talvez mostrar algo pro Tite, pra quem sabe depois da Copa, sei lá, não sei. Mas acho que pra Copa ele não vai, acho que iria talvez o Luan ou outro jogador. Bom, é isso aí, esse foi o nosso podcast, falando um pouquinho da derrota do São Paulo de ontem, falando um pouquinho dessa ideia do Raí de trazer mais reforços e também dos jogadores que foram para a seleção, tanto brasileira ainda. Então é isso, a gente agradece a sua companhia, você que ouviu até agora o podcast, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal que ajuda muito aí. Também então visita lá o nosso Instagram e também os nossos Twitters aí, Gabriel. Isso aí, né, dá uma ajudada aí pra gente. Estamos precisando de inscrito, né? Não vamos mentir. Mas estamos gostando aí das avaliações que estão dando pro canal. A galera do Twitter principalmente ajuda muito a gente. A gente agradece a todos eles. Mas é isso daí, a gente fica por aqui. Isso daí, valeu galerinha, tchau. Falou.